Saudações, rubro-negras, noite de Copa Libertadores da América. Nação, o Flamengo faz dois tempos diferentes do Maracanã. Primeiro tempo, o Flamengo jogou bem, jogou no conjunto, jogou no coletivo, fez 2-0, marcou gol no comecinho ali. Teve chance de ampliar, poderia ter feito 2, 3, até 4, poderia. Mas perdeu várias chances, mesmo assim, não jogou ali no individualismo. No segundo tempo, o Flamengo voltou bem diferente, o Flamengo jogou mal no segundo tempo, o Filipe Luís foi teimoso, o Filipe Luís errou as substituições e o Flamengo quase tomou empate ali no finalzinho por culpa do Filipe Luís, nação. A velha imprensa não fala isso, a velha mídia não fala, mas eu falo. O Flamengo quase tomou o empate no finalzinho do jogo por culpa do Filipe Luís. O Filipe Luís foi teimoso, o Filipe Luís foi burro ali. Ficou insistindo com o Plata. Plata acabou sendo expulso e o Flamengo quase saiu no prejuízo. Agora o Flamengo tá com um gol de vantagem, a volta é lá na Argentina. Lá na Argentina, com certeza, vai ser bem diferente, vai ser bem mais difícil pro Flamengo. E o Flamengo aí tem que dar o máximo, tem que ter a defesa em dia ótima para não tomar nenhum gol lá. Mas enfim, nação, é o nosso Mengão recebendo o Estudiantes do Maracanã. O Flamengo abriu o placar muito cedo, com 1 minuto de jogo, nem isso, um jogo maravilhoso no primeiro tempo. Como eu disse, foram dois tempos distintos. O Pedro girou, chutou pro gol, a bola entrou, o Flamengo botou pressão no começo do jogo. Cronometrado o gol do Pedro, nação, foi com 15 segundos de jogo. E o Flamengo veio pra cima, o Flamengo veio pra pressão, tem que fazer um bom saldo de gols, né? Flamengo muito forte pela esquerda com o Samuel Lino. E eu, nação, eu nunca vi uma alegria desse tamanho nesse time do Flamengo. O Saul, parece que o Saul está no Flamengo há 10 anos. Ayrton Lucas pela esquerda, cruza, joga de linha de fundo. O Flamengo muito forte pela esquerda. De lateral para lateral, de esquerdo para direito, Varela, o Flamengo faz 2-0. 8 minutos. O início de jogo do Flamengo, assim, avassalador, perfeito. Aos 10 minutos estava 2-0 pro Flamengo. O Varela está com o contrato renovado, né, como eu falei para vocês no último vídeo, e fez o gol da vitória do Flamengo na noite de hoje. Time do Estudiantes totalmente ali, sem rumo no primeiro tempo, é um time atordoado. O Maracanã é uma coisa fora de série, não preciso nem comentar, né? O Maracanã é completamente lotado, um show da torcida rubro-negra. Aos 12 minutos, é hora do Flamengo aproveitar as chances que tinha, ampliar, porque estava tendo chance ali adoidado. É o Flamengo dominante. Aos 14 minutos, tínhamos o Flamengo 100%. Em 55 jogos, nação, o Flamengo já marcou 105 gols. Dá em média ali 2 gols por jogo. E nação, aos 18 minutos, veio o Estudiantes para ataque, o jogador argentino chutou o gol ao gol. O Rossi fez uma boa defesa e os jogadores Estudiantes ali completamente desorientados em campo, apavorados, segurando os jogadores do Flamengo pela camisa. O Pedro perdeu o gol sozinho, cara a cara com o goleiro, chutou mal. Mas o Flamengo em si, nação, no primeiro tempo, estava muito bem em campo. O Pedro, ele chutou do lado errado. Geralmente, numa jogada como essa, o Pedro, quando limpa o zagueiro, chuta no canto invertido. Só que hoje ele limpou o zagueiro na esquerda e chutou para a esquerda. Então isso facilitou a defesa para o goleiro do Estudiantes. Se ele tivesse chutado para a direita, teria saído o terceiro gol do Flamengo. O placar, nação, muito fundamental no Flamengo, porque o Flamengo poderia estar com 2 gols de vantagem agora. O Plata no primeiro tempo, o Plata foi fundamental no time do Flamengo. Só que no segundo tempo ele deixou bastante a desejar. No gol do Pedro, o Plata construiu a jogada, o Plata tocou pro Varela, devolveu pro Pedro e o Pedro fez o gol. No primeiro tempo, então, o Plata jogou muito bem. Jogou muito bem o equatoriano. E o ataque do Flamengo causava desespero no time do Estudiantes. Só que aí, nação, o Samuel Lino ele dá um chute mascado. Ele pegou uma na bola, não conseguiu acertar o gol. E o Flamengo poderia chegar ao terceiro gol facinho ali quando quiser. O Flamengo poderia subir mais a pressão, só que o Estudiantes estava sendo atraído pelo Flamengo para o ataque. Então o Flamengo pegava os contra-ataques e respirava um pouco, porque tinha feito um começo de jogo muito pegado, com muita pressão. E aí,
O Estudiantes, com seu grande jogador Palacios, o destaque da equipe, camisa 10, estava no banco. No segundo tempo, o treinador ele ia ter que abrir mais o time, dar mais espaço, porque, ou ele ia pra cima do Flamengo para tentar o gol, ou ele ia ficar se defendendo. E o Flamengo continuava desperdiçando várias chances. Tínhamos 40 minutos e o Flamengo acelerava a pressão. O Flamengo deu espaço no finalzinho do primeiro tempo já. O Flamengo jogou bem, mas quase que o centroavante do Estudiantes marcou no finalzinho do primeiro tempo. Amigos do canal, o Filipe Luís cometeu 2 erros no jogo de hoje que quase foram fatais para o Flamengo. Primeiro erro, porque ele ainda botou o Alan em campo? Porque ele não botou o garoto Everton Araújo em campo? Cadê o garoto Everton Araújo? Ele joga muito melhor que o Alan. Segundo erro, porque ele tirou a Arrascaeta. A Arrascaeta tem plena condição de jogar 90 minutos. No segundo jogo, iremos ter o Jorginho. Aí ele pode poupar a Arrascaeta. Por que ele não tirou o Plata? O Plata no primeiro tempo foi muito bem, deu assistência, fez boas jogadas, mas perdeu 4, 5 chances de gols a referir ali. Gols que estava cara a cara com o goleiro. Então no primeiro tempo ele até jogou bem, deu assistência, mas perdeu o gol. No segundo tempo, o Plata foi um desastre em campo. Tudo bem que o Plata ele foi expulso injustamente do jogo. Tudo bem, a falta era para ter sido a favor do Flamengo e não contra o Flamengo, que resultou o segundo cartão amarelo do Plata. Mas no segundo tempo ele foi um desastre, não aceitou um chute, perdeu mais chances de gols. Então era para ele ter tirado Plata e Pedro, botado Luiz Araújo e Bruno Henrique, e não ter tirado a Arrascaeta, porque como eu disse, no segundo jogo iremos ter o Jorginho. E aí sim, o Filipe Luís poderia poupar a Arrascaeta no segundo jogo. Mas aí tem história. O Filipe Luís é o treinador, ele faz o que quer, substitui como quer. Então ele tem que ser sim criticado e culpado pelas falhas e erros do Flamengo. Porque o Flamengo perdeu chance de ampliar, poderia ter feito 3, poderia ter feito 4, poderia ter feito 5-0. Quase levou um 2-1 ali no início do segundo tempo, numa bobeira da zaga. Então o Flamengo estava achando que era um jogo fácil e aí o jogo se torna perigoso. Eu não achei ninguém melhor em campo no primeiro tempo, porque todo mundo jogou bem, o coletivo jogou bem, o conjunto jogou bem. No primeiro tempo, o Flamengo jogou no coletivo, jogou no conjunto. E não adianta dizer que o Plata foi bem no primeiro tempo, o Pedro foi bem, Samuel Nino foi bem. Não, o time todo foi bem, o time inteiro foi bem. E o Flamengo voltou mesmo no segundo tempo na ação. Estudiantes trocou um zagueiro, botou um jogador na linha defensiva. O plano do Estudiantes era um só: tentar reforçar a defesa para não tomar mais gol, para não deixar o Flamengo ampliar. Se desse para fazer o gol, tudo bem, tudo certo. Se não desse, tentar levar o 2-0 para a Argentina. Porque jogar na Argentina é muito difícil sempre. E o Flamengo vinha no mesmo estilo de jogo do primeiro tempo, buscando gol. O objetivo do time Estudiantes era, com a substituição, era fechar de vez a defesa, todo o espaço ali. Porque antes os jogadores do Estudiantes saíam da defesa e não tinha ninguém para fechar um espaço, para fechar o buraco que ficava ali. Aí o Flamengo atacava. E com isso o Flamengo voltou a desperdiçar chances. O Plata chutou mal de novo, mas o Flamengo voltou buscando ampliar a vantagem. E o Flamengo tinha muito recurso. O Estudiantes reforçou a marcação na direita, reforçou a marcação na esquerda, fez linha de 5. E aí o Estudiantes tentou uma reação no segundo tempo. E eu não achava isso tão ruim para o Flamengo. Só que o Flamengo não poderia tomar o gol. E aí, o Estudiantes ia sair, ia se abrir, o Flamengo podia tentar o contra-ataque de velocidade com o Pedro e com o Samuel Nino. O Estudiantes no começo do segundo tempo estava muito calmo. Amigos do canal Mundo do Flamengo, na minha opinião, 2-0 já estava dificílimo para o Flamengo lá na Argentina. Agora com 2-1 é só Deus na causa mesmo. O Estudiantes estava muito calmo em campo, parecia tranquilo tomando 2-0. O Flamengo tentava ampliar, mas sem sucesso. O Flamengo perdendo muitas chances de gols com Pedro, Samuel Nino, Plata foi um desastre no segundo tempo. O Flamengo jogava bem, mas pesava mais seriedade nas finalizações. Parecia satisfeito com 2-0. Aí o Filipe Luís tira Saúl e bota Alan.
O Estudiantes tentava jogar com a bola nas costas da defesa do Flamengo. E o Flamengo tentava as jogadas pelo meio de campo. O Estudiantes não. O Estudiantes veio pro jogo, tirou escanteio, tirou cruzamento, e o Flamengo estava dando mole. E a torcida do Estudiantes sentia que era um bom momento para tentar um gol. E aí o Filipe Luiz chama Luiz Araújo e Bruno Henrique. Já era a hora da substituição do Flamengo. O Flamengo tinha que fazer o terceiro gol o mais rápido possível, porque o Flamengo relaxou demais no fim do primeiro tempo e no segundo tempo. E eu, nação, não gostei da substituição do Filipe Luiz, porque o Filipe Luiz substituiu muito mal. Ele deveria ter tirado o Plata e o Pedro. O que ele fez? Começar o jogo com essa formação não dava. Então ele bota o Bruno Henrique pela esquerda e bota o Luiz Araújo e o Plata revezar ali no meio a posição do Arrascaeta. Então eu acho que o Flamengo deveria ter aumentado mais ainda o placar. Poderia ter feito 3, poderia ter feito 4, poderia ter feito 5. Teve chances, haveria para isso. Não fez porque foi irresponsável. Lá na Argentina não vai ser nada fácil. Já estava difícil com 2-0. Imagina com um gol de vantagem agora. O Flamengo só tocava bola de um lado para outro. Não tinha jogador que podia decidir a qualquer momento, que é o Arrascaeta. Então, na minha opinião, o Filipe Luiz deveria ter deixado o Arrascaeta e para fazer o placar pro Flamengo, porque lá na Argentina vai ter o Jorginho e o Filipe Luiz poderia poupar o Arrascaeta lá. Amigos do canal Mundo do Flamengo, a verdade é que o Filipe Luiz não está dando a devida importância para a Libertadores. Filipe Luiz está preocupado com o Brasileirão, está dando importância para o Brasileirão e está preocupado com o jogo de domingo contra o Vasco. Filipe Luiz poupou a Arrascaeta, tirou a Arrascaeta para jogar contra o Vasco no domingo pelo Brasileirão. Flamengo não está dando importância para a Libertadores, está dando importância somente para o jogo de domingo e para o Brasileirão. E aí, nação, eu assim fico completamente revoltada com o Filipe Luiz, porque isso não pode acontecer. Está bem claro, desde o começo do ano, que ele está priorizando somente o Brasileirão. Libertadores, se souber ali o espaço para conquistar, conquistou, pronto. E esse jogo de hoje traz lembranças bem amargas, nação. Em 2023, o Flamengo foi ao Paraguai jogar contra o Olímpia, com a vantagem pelas oitavas de final da Libertadores. Lá o Bruno Henrique abriu o placar, 1-0 pro Flamengo. O Flamengo acabou levando uma invertida de 3-1 e foi eliminado. Tudo bem que o elenco é outro, o técnico é outro, o momento do Flamengo é outro. Mas o Flamengo foi prejudicado na noite de hoje. O Plata foi expulso injustamente, o juiz roubou o Flamengo, o Plata que sofreu a falta, o juiz inverteu tudo. Tudo isso, nação, é erro do Filipe Luiz. E por que é erro do Filipe Luiz? Eu vou explicar para vocês. O Plata estava com o amarelo. Por que o Filipe Luiz não tirou o Plata? Ele foi lá e tirou a Arrascaeta, que estava bem em campo. Aí o Flamengo paga o preço. O Filipe Luiz mexeu errado na hora errada. Não adianta ter o melhor elenco da América do Sul, tá ganhando de 2-0, se o treinador mexe errado. Se o treinador não sabe mexer na hora certa. Então o Filipe Luiz achou pelo jeito que o jogo estava ganho. Tirou a Arrascaeta, que pode decidir a qualquer momento, pode mudar o jogo todo com uma jogada, e fez uma substituição totalmente errada. Aos 40 minutos foi ficando 2-0, na minha opinião já era pouco 2-0, porque lá na Argentina o jogo é bem mais difícil, o jogo é complicado, o jogo é totalmente outro. Filipe Luiz é um grande treinador, nação, eu gosto muito dele, eu acho ainda que ele tem um futuro brilhante pela frente, mas hoje ele fez cagada, e tem que falar isso. O juiz foi dando cartão amarelo para meio time do Flamengo, o Flamengo perdeu muito gol no primeiro tempo, perdeu gol no segundo tempo, deveria ter jogado com mais seriedade, desperdiçou muitas chances. Ross fez uma defesa ali brilhante no final do jogo, mas aí o Flamengo leva o gol em casa, no Maracanã, no finalzinho do jogo. Filipe Luiz erra e erra feio. A velha imprensa não comenta o erro do Filipe Luiz. Ah, mas porque o cara errou uma vez já vai condenar? Não, não é assim. Mas errou e tem que ser falado, tem que ser debatido, tem que ser comentado. Ele botou Alan, enfraqueceu o meio de campo do Flamengo. Poderia ter botado Everton Araújo. E eu falei, se continuar assim, o Flamengo vai tomar empate. Quase tomou. O Flamengo jogou de brincadeira. Plata perdeu várias chances. Pedro também.
Então podemos ter aquela amarga lembrança que tivemos em 2023 de Flamengo e Olímpia no Paraguai e se repetir esse ano com Flamengo e Estudiantes da Argentina. Amigos do canal Mundo do Flamengo, esse jogo deixa bem claro que o equatoriano Plata é um jogador de um tempo só. Primeiro tempo foi bem, tudo bem, mas aí a gente vai voltar lá atrás. O Plata levou o pontapé, ele não deu o pontapé no jogador do Estudiantes. Só que como ele já estava amarelado, o VAR não poderia chamar o juiz para revisar o lance. O juiz foi lá, acabou com o Flamengo, ferrou com o Flamengo e expulsou o Plata. O Flamengo quase levou empate. Então o Plata é sim nação. Podem falar o que vocês quiserem, mas o Plata, na minha opinião, é um jogador de momento, é um jogador de tempo. Primeiro tempo ele foi bem, perdeu várias chances de gols, tá? E no segundo tempo ele foi péssimo, foi quase que horrível. Então agora os dedos ficam cruzados para o jogo de volta, nação. Vai precisar mais do que um bom jogo de futebol na Argentina. Vai precisar de sorte. O futebol que a velha imprensa vê, eu não vejo. Eu só vi futebol no primeiro tempo. Fez 2-0 e desperdiçou muitas chances que vão fazer muita falta lá na Argentina. É cagada de Filipe Luís. Filipe Luís tem o poder de comandar o elenco do Flamengo. Então o Filipe Luís também tem que ser criticado pelas decisões que ele toma. Poderemos ter uma eliminação do elenco mais caro da América do Sul, do clube que mais investiu para ganhar o Brasileirão. Claro que não tem nada decidido, mas as coisas não estão se encaminhando muito bem para o Flamengo. Mas eu volto com mais um vídeo com uma análise mais detalhada do que realmente foi esse jogo a qualquer momento. Boa noite, abraço da Rubro Negra.